Olá a todos, olá Módulo, olá Marcos. Olá e boa noite a todos. Bem-vindos à última lição deste curso. Esta lição chama-se A Criação e Evolução Explicada, ou seja, de antes do Big Bang até o estado da existência final e futuro. É a lição onde pegamos todo este princípio que aprendemos neste curso, o princípio fundamental que aprendemos desde a primeira lição, que vocês viram de várias formas, e veremos como através deste princípio, e você realmente pode olhar para qualquer coisa, tempo, pessoa, evento que ocorre em qualquer tempo da história e explicá-lo com base neste princípio. O princípio que falamos é que tudo na realidade é o desejo e a satisfação do desejo. E a base é a base para tudo na realidade. Tudo na natureza, nos níveis inanimado, vegetal, animal e falante. Que isso pode explicar tudo. Então teremos como que uma lição de história, mas veremos tudo do Big Bang, ou até antes do Big Bang, através de toda a história, veremos os principais períodos históricos e como os cabalistas se desenvolveram nestes períodos, e também veremos como isso nos leva, como a humanidade lida com isso até o estado final da existência. Então isso será uma grande lição. Também vamos tentar responder algumas perguntas que não têm relação com o tópico no final, porque é a última lição, mas é condensada, então vamos entrar logo no artigo. Vocês têm muitos textos, talvez não esteja claro, se vocês forem na parte da programação do curso, vocês verão materiais que são livros-textos que estudaremos hoje. Não vamos ler do livro-texto, que geralmente lemos, mas de um artigo que tem uma relação com esta lição. Então tenho certeza que baixem, se preparem, vamos ler logo. E vamos começar. Como eu disse, isso não é uma lição de história. Apesar de vermos todo este processo evolutivo que descreve os principais eventos na história, toda a meta aqui não é simplesmente ter uma lição interessante de história, uma conexão interessante, seja com Big Bang, ou desenvolvimento dos seres humanos, ou outros eventos que ocorrem na história. Mas sim para ver como este princípio age, porque dissemos que tudo é desejo e a satisfação desse desejo. E em cada lugar, para mostrar que ao alcançar o nível causal da existência, se você se lembra nas últimas lições, quando você alcança uma conexão profunda com as pessoas, com a natureza, com a parte profunda da realidade, como se retirasse as cascas de cebola da sua própria natureza e descobrisse essa interconexão entre todas as pessoas, entre as pessoas e a natureza, onde não há diferença entre você e qualquer um, entre você e qualquer coisa, tudo se torna esse um, onde você descobre as forças que governam tudo. Então, quando você alcança este nível, isso se chama, quando você se torna um cabalista significa ser um receptor deste estado superior, dessa sabedoria elevada, então você é capaz de ver literalmente além do tempo, do espaço e do movimento. É capaz de ver como o processo da natureza sempre traz à existência tudo o que ocorre, e você pode ver exatamente como as coisas foram criadas, mesmo na nossa concepção de tempo, há milhões de anos atrás. E tudo se torna essa inclusão única, e você é capaz de ver os principais trabalhos dessa inclusão. Como dissemos, se resume ao princípio do desejo e a satisfação do desejo, ou seja, a força receptora e doadora. E só essas duas forças agindo em cada aspecto da criação. E em qualquer ponto da história, é simplesmente uma combinação diferente dessas forças, agindo de certa forma. E vamos entrar agora nisso e começar a falar disso. Como vocês aprenderam já em outra parte deste curso, nas lições técnicas sobre a estrutura da criação, temos este processo ocorrendo inicialmente na natureza, que se chama 4 fases da luz direta, onde este foi o projeto inicial da criação, que precedeu tudo e inclui tudo dentro de si. E já nesse estado, podemos começar a definir estas 4 fases básicas: inanimada, vegetal,
animal e falante ou humana. Isso sendo nomes de certas formas de desejo. Se você se lembra, o nível inanimado do desejo tem o seu propósito, que é a preservação da forma. Então, nesse estado, é a criação, recebendo toda a luz que o Criador quis dar-lhe, nesta forma da adesão perfeita com o Criador. Este é o nível inanimado. Por que inanimado ou inerte? Porque é a sua preservação da forma sem consciência, só o seu estado sendo criado assim. Como uma rocha é criada e preserva sua forma, uma mesa preserva sua forma. Todas as moléculas e átomos agem nisso para reter a substância e preservar a forma do objeto. Então, este é o primeiro desejo da criação. Depois ocorre um evento onde surge o vegetal e a meta do nível vegetal do desejo é o crescimento. Então, isso já é o desejo respondendo a esse estado, tendo vergonha de ser receptor e quer dar de volta ao Criador. De tal forma que o desejo cresce, este é o nível vegetal do desejo, o nível animal do desejo, sua meta é mais liberdade de movimento, e nesse estado, já depois da tomada da decisão, de que a criação entende que sua natureza precisa receber o prazer para dar de volta ao Criador, senão não tem no que dar. Então agora tem mais liberdade de movimento. Então há vários cálculos, quanto receber, como dar. Há a interação entre a recepção e a doação que ocorre agora. No nível humano ou falante do desejo, é dito que o propósito deste nível e da criação é o da criação. Então, neste nível, o que ocorre é que a criação automaticamente entende que a sua natureza é receber e decide receber todo o prazer que o Criador quis dar ou quer dar e esquece toda a abundância. Então, todo o propósito da criação é que, ao fazer isso, ela faz isso com toda a consciência da sua natureza e da natureza do Criador. Adquire a mente do Criador junto com o prazer da criação. E toma essa decisão de certa forma independente, que é o propósito da criação. Desfrutar o prazer e fazer com consciência plena, como o Criador. E isso ainda sendo criado o sistema, que é um projeto deste sistema que veremos, a base para tudo que se desenvolve na história. Nós sabemos, mesmo no futuro, onde todos vão descobrir a espiritualidade. Depois disso, todas as ações nesta interação entre recepção e doação, entre criação e criador ocorrem, não vamos entrar em detalhes. Então essa é toda a ciência cabalística falando de todos esses sistemas superiores. Então depois disso temos a restrição e já dissemos todos os tipos de formas de interação entre doação e recepção, até alcançarmos o ponto mais significativo. Podemos dizer bem aqui, onde este ponto significativo, se lembrarmos, é o ponto onde toda essa interação entre doação e recepção ainda é feita de tal forma, onde a criação ainda está em equivalência de forma com o Criador, tem certa medida de equivalência de forma com o Criador. E sempre é capaz de dar de volta ao Criador. E em certo ponto, o que ocorre? É que há uma tomada de decisão onde a criação quer receber prazer de forma plena para o seu próprio benefício, e quando isso ocorre, ela se torna desprendida do Criador, da consciência do Criador. Não sabe se há Criador, se há uma força doadora na realidade, só há força receptora. E nós entendemos neste momento, conhecemos este momento como Big Bang. Aquela centelha de doação do Criador, da força superior, que é uma força de doação que entra no desejo de receber e literalmente se quebra, se espalha. E este é o princípio do universo como conhecemos, do que os cabalistas chamam deste mundo, que é o desejo de receber prazer para o seu próprio benefício. Então, este ponto, temos o Big Bang, que é o início da história, da nossa história. E ele continua. Continuamos o desenvolvimento como conhecemos na história. Então, o próximo evento principal, com relação a nós, foi a criação
do nosso planeta Terra. Como sabemos, ocorreu mais ou menos há 15 bilhões de anos. E o universo 15 bilhões e a Terra uns 8 bilhões de anos. Então, já nesse estágio, nós vamos à primeira parte do texto da leitura, que faz parte de um artigo chamado A Solução, do Baal Sulam. E já nesse estado, o que vamos ler é como o Baal Sulam descreve essas duas forças que agem na criação do universo, como percebemos a natureza em nosso nível. E ele fala da criação da Terra. Portanto, vamos ler sobre isso agora, depois vamos descrever o que ele está falando. E o mais importante, por que ele está falando disso? Então, eu extrato do artigo A Solução, do Baal Sulam. Uma força positiva, ou seja, construtiva, e uma força negativa, ou seja, negativa e destrutiva. Ambas criam e complementam toda a realidade em geral, e particularmente através de uma guerra dura e perpétua uma com a outra. Como dissemos acima, a força negativa aparece no final de cada fase política, levando a um estado melhor. E assim as fases se sucedem até alcançar sua perfeição final. Então, rapidamente, ele menciona a política, não vamos entrar agora. Ele está relacionando esta interação de forças como age no desenvolvimento da política e da sociedade. E isso tem relação com o que ele já escreveu antes no artigo. Mas realmente, como ele diz aqui, estas fases surgem em cada coisa. Essa interação entre a força doadora, positiva, e a força receptora, negativa. Então, a interação delas é que ocorre a cada momento da criação. E é o principal fundamento em tudo. E vamos pegar o exemplo do planeta Terra. Tomemos o planeta Terra como exemplo. Primeiro, era apenas uma bola de névoa, como um gás. Através da gravidade dentro dela, concentra os átomos na mesma durante um período de tempo num círculo mais próximo. Como resultado, a bola de gás foi transformada numa bola de fogo líquido. Ao longo de eras de guerras terríveis entre as duas forças na Terra, positiva e negativa, a força de resfriamento foi finalmente triunfante sobre a força do fogo líquido e esfriou uma fina crosta ao redor da Terra e endureceu-a. No entanto, o planeta Terra ainda não tinha crescido da guerra entre as forças e depois de algum tempo a força líquida de fogo dominou e entrou em erupção num grande barulho das entranhas da Terra, subindo e quebrando a crosta fria e dura em pedaços, transformando o planeta numa bola de fogo líquido mais uma vez. Então, uma nova era de guerra começou até que a força sobrepôs a de fogo mais uma vez, e uma segunda crosta foi feita, mais dura e mais grossa e mais durável contra os fluidos no meio da bola. Desta vez durou mais tempo, mas finalmente as forças líquidas dominaram mais uma vez e surgiram das entranhas da Terra, quebrando a crosta em pedaços. Mais uma vez tudo foi arruinado e se tornou uma bola líquida. Ou seja, as eras foram se transformando, mudando, intermudando, e toda a vez que a força do esfriamento foi vitoriosa, a crosta é feita e era mais grossa. Finalmente as forças positivas sobrepujaram as negativas e elas entraram em completa harmonia. Os líquidos tomaram lugar no interior da Terra e tornou-se a crosta fria de espessura suficiente à sua volta para permitir a criação da vida orgânica como é hoje. Todos os corpos orgânicos desenvolvem pela mesma ordem. A partir do momento em que são plantadas até o final da maturação, passam por várias centenas de situações devido às duas forças, positiva e negativa. E sua guerra um contra o outro, como é descrito em relação à Terra, estas guerras ocorrem também no amadurecimento dos frutos. Todos os seres vivos começam também com uma pequena gota de líquido e através do desenvolvimento gradual ao longo de várias centenas de fases, geralmente através de um poder de guerras um com o outro, finalmente chega. Por exemplo, um grande boi em cada trabalho uma pessoa adulta pode realizar suas tarefas. No entanto, deve haver ainda uma diferença entre um boi e um ser humano. Hoje o boi já chegou à sua fase final de desenvolvimento. Para nós, entretanto, a força material é ainda suficiente para levar-nos a uma conclusão por causa do poder contemplativo em nós, que é milhares de vezes mais valioso do que a força material em nós. Assim, para os seres humanos, há uma nova forma de desenvolvimento gradual, ao contrário de qualquer outro animal. E é o desenvolvimento gradual do pensamento humano. Além disso, ser uma criatura social
o desenvolvimento individual não basta, pelo contrário, é uma perfeição final que depende do desenvolvimento de todos os membros da sociedade. Então ele já vai em algo novo, que falaremos no final da lição. Mas nesta parte, uma coisa interessante aqui é como pode ser que o Baal Sulam está falando da criação da Terra, de como essas forças surgiram, quando dizemos que a Kabbalah é uma ciência e só fala do que você alcança com seus sentidos, e obviamente sabemos que o Baal Sulam não viveu quando a Terra foi criada, então como ele fala da criação da Terra de tal forma? Por exemplo, no século XX, onde ele estava vivendo. E não fez nenhuma investigação científica. Então toda a questão aqui é que, mais uma vez, ele diz que quando a pessoa alcança as camadas profundas da realidade, quando ela alcança a si mesmo, entrando dentro, mais profundamente, na sua natureza, descobrindo o ponto de conexão entre si e literalmente tudo à sua volta, como uma única inclusão, todo este processo que ele atravessa, ele mesmo passa por este processo da criação. E a própria pessoa atravessa estes processos, como ele diz, esta guerra entre as forças positiva e negativa. Ele literalmente vê como, através do alcance da força causal da natureza, através da realização espiritual, é capaz de ver precisamente todo o processo que ocorre na natureza, na história, perdão, e literalmente tudo se torna revelado para ele, como tudo foi criado deste ponto fundamental. Se pudermos voltar rapidamente ao que aprendemos nas últimas lições, então, nas últimas lições falamos como no nosso desenvolvimento individual, no trabalho interno, nos desenvolvemos através de 3 linhas. Em certo ponto na vida, nos perguntamos sobre o significado da vida, o que está ocorrendo, o que somos nós, por que estamos aqui, o que está diante de nós. Isso se chama desejo pela espiritualidade, eu pondo no coração. E literalmente isso nos leva a todos os tipos de ambientes até chegarmos a Kabbalah. Aprendemos como desenvolver este ponto, como desenvolvemos um vaso para receber. Ou seja, a satisfação que ele quer, que é descobrir o significado da vida. E quando começamos o verdadeiro processo de alcance disso, nós aprendemos que esse desenvolvimento ocorre em 3 linhas. E aprendemos que há a linha direita, linha esquerda e a linha do meio. Basicamente, o que caracteriza a linha direita é a qualidade de doação. Ou a grandeza da doação, o que caracteriza a linha esquerda é a recepção. E a linha do meio é o equilíbrio ou a harmonia do que é alcançado ao ter este equilíbrio entre as 2 linhas. Então, assim que discutimos nosso trabalho individual, e o que discutimos nesta lição, literalmente é como esta é a fórmula ou a estrutura, não somente para o nosso próprio desenvolvimento individual, mas como se diz na Kabbalah, em que o geral e o particular é igual. E a mesma forma para o desenvolvimento individual é também para toda a evolução humana e a evolução de tudo, mesmo antes dos seres humanos, exatamente como aprendemos agora. Esta interação entre as 2 forças, como o Baal Sulam diz, positiva e negativa, força de doação, de recepção. E é assim que surgiu a Terra, como foi descrita, e também podemos escrever ao alcançar as forças dentro de nós mesmos. E então vamos continuar agora. Mas antes de continuar, alguma pergunta, Mútulo? Há uma pergunta, diz o Mútulo. Anton de Nova Jersey pergunta: essa causalidade é condição de Malhut? E assim são a condição de recepção e doação da nossa realidade? Vivendo num mundo que é baseado na interação, como podemos saber descrever a verdadeira realidade? Boa pergunta. Realmente, a sua pergunta é: tudo que discutimos, tudo que podemos possivelmente alcançar ao conhecer da realidade, tudo está em Malhut. Ou seja, não há nós e não há Malhut. Malhut é o local onde tudo é alcançado.
Então, nossos próprios vasos de recepção, mesmo no nível deste mundo, ainda é considerado sendo Malhut de Malhut, e a todos os níveis de realização. Então, tudo que podemos alcançar é dentro de Malhut. Malhut sendo esta quarta fase, a fase de recepção, na sua maior profundidade. Então, não há criação se não há Malhut. Este é o local onde tudo é alcançado e recebido na Kabbalah. Então, de acordo com a sua pergunta, é correta. Não podemos alcançar a causa de nada, não podemos alcançar ou nem ter a percepção da realidade ou nada, senão através de Malhut. Nós somos Malhut. Essa é mais ou menos a resposta à sua pergunta. E também, só para tornar mais claro, mesmo quando falamos das fases anteriores da criação de Malhut, mesmo tudo isso é alcançado dentro de Malhut. Só sabemos sobre a força em relação a Malhut. Sabemos destas fases anteriores da criação, onde Malhut foi criada, onde se alcança essas fases através de Malhut, de certa forma. Então vamos continuar agora. Tem alguma pergunta mais? Não, nada relacionado. Está quieto aqui na internet. Então deve estar claro. Então vamos continuar até a criação da Terra. Então no planeta Terra temos o desenvolvimento de todos os tipos de espécies e de todos os tipos de coisas. E o mais significativo, houve a criação. Então, primeiro foi a criação dos macacos, alguns milhares de anos atrás. Milhões de anos, né? E o próximo significativo é o surgimento dos Homo sapiens. Que foi 150 mil anos atrás. E já neste ponto, vamos parar de novo. Porque mesmo esse surgimento aqui, isso já tem um debate. Que muitas pessoas dizem, nos evoluímos dos macacos, daí que vieram os seres humanos. Down tem suas teorias, outras pessoas têm suas teorias. O que a Kabbalah diz sobre isso? Então aqui trazemos um texto, o segundo texto que foi baixado, que é um extrato do Talmud Esser Sefirot, que são as palavras do Ari no Talmud Esser Sefirot, Isaac Luria. Talmud Esser Sefirot, se vocês não conhecem, é dividido em duas seções. A seção superior, que são as palavras do Ari, e a fase interior, que é a luz interna, que são interpretações do Baal Sulam do que o Ari escreveu. Então esse é a parte 3 do Talmud Esser Sefirot, onde ele explica, o Ari, toda essa ideia da evolução nos estados intermediários da evolução, onde as coisas evoluem de um processo para outro. Então, de fato, em todas essas 4 Berinot internas, ou 4 fases internas, há uma Beriná, uma fase que contém todas elas. É um intermediário, uma média entre cada uma de 2 Berinot, e consiste de ambas. Por exemplo, os biólogos escrevem que entre o inanimado e o vegetal há o coral, entre o vegetal e o animal há o Adnei Hassadeh, ou que cachorros do campo, mencionado que é como um cão que cresce no chão com seu umbigo enraizado no solo, a partir do qual ele suga seu sustento. Quando você corta seu umbigo, ele morre. E entre o animal e o falante, há o macaco. Então, o Ari já está em concordância com os biólogos que entre cada nível, por exemplo, entre o inanimado e o vegetal ao coral, que tem as 2 características, entre o vegetal e o animal a esse Adnei Hassadeh, ou cachorros do campo, uma coisa assim, que é como um animal, um cachorro, que tem traços de animal, mas recebe seu sustento do solo.
e entre o animal e o falante você tem o macaco. Então ele também diz, aqui, no século XVI, então toda essa evolução natural, onde os macacos, etc., em cada estado, a este estágio intermediário. Então, entendendo que isso o Ari falou há 200 anos antes do Darwin. E quando Darwin chegou a essa conclusão, através de uma pesquisa científica da realidade, ou através de uma teoria, pelo menos, ele baseou sua teoria em todos os tipos, ao ver os resultados de vários fenômenos, através das consequências da realidade. O Ari não alcançou assim, mas de novo, o Ari, sendo um cabalista, alcançou a causa da realidade. Quando você alcança a causa da realidade, você alcança a Reshimô. Ou seja, essas estruturas do filme, então é capaz de ver precisamente entre cada nível, em cada fase da realidade, o que está ocorrendo. Então ele fala da causa da realidade. Assim, para ele é claro que é alcançar a causa da realidade, ou seja, a pessoa que alcança a causa da realidade, ela pode sair da sala onde está vendo e perceber toda a imagem da realidade. Esses são os cabalistas, e daí que ele fala, trazendo sempre este ponto que no fim das contas, tudo que temos é o desejo e a satisfação desse desejo. E tudo na realidade, tudo na criação, como percebemos, e tudo que não percebemos, são diferentes medidas do desejo e a satisfação dele, da força receptora e doador. Então, já temos aqui o Ari explicando a evolução. Alguma pergunta sobre isso? Não, ainda não. Então vamos continuar. Então, depois da criação do Homo sapiens, temos mais ou menos 40 mil anos atrás, vamos colocar aqui, nós já temos essa abordagem da realidade, você já começa a ver as idolatrias, etc., todos os tipos de crenças, ele está falando, né? Beliefs, crenças. Pinturas, coisas que as pessoas começam a descrever, todo tipo de histórias. E já há esse desejo de saber ou se conectar com algo que está além deste mundo, como percebemos. Os primeiros sinais disso foi há 40 mil anos. Então, vamos continuar. Então, a propósito, este gráfico não tem proporção, né? Vou deixar todos perto porque tem que ter espaço para escrever tudo. Então, há mais ou menos 5.771 anos atrás, temos o primeiro cabalista neste ponto. Então já podemos incluir a história cabalística, seu nome foi Atão. Toda a diferença aqui é que até este ponto, tudo foi desenvolvendo nestes níveis inanimado, vegetal, animal e falante, ou nível humano, até alcançarmos Adão. E aqui já é o falante do falante, ou humano do falante, ao começar um novo desenvolvimento. O que significa isso? Significa... Então temos como temos essas raízes iniciais do inanimado, vegetal, animal e humano até aqui, então agora temos esses níveis também no nível dos ramos, das consequências. Então, o inanimado aqui é o Big Bang. Então, toda a criação das rochas, estrelas, asteroides, toda esta rocha do universo já é a expressão do nível inanimado, quando ele começa a se expandir. E a Terra sendo este aspecto do universo,
este salto na qualidade do desejo, ou seja, do inanimado para o vegetal que ocorreu. E vocês veem na pequena quantidade em relação a rochas, a estrelas que existem no universo. Então, isso já é um movimento qualitativo do inanimado para o vegetal. E aqui com os macacos, ou todos os animais, chega a outro salto qualitativo, e a Terra, com toda a sua vegetação, que surge também o nível, e daí surge o nível animal com a vida humana, e tudo o surgimento da nível humana. E sabemos que tudo isso é a revelação, o despertar da Reshimon. Como podemos ir das rochas no mundo em bilhões de anos até a vida vegetal? Como podemos fazer isso? De novo, porque há este filme rodando a revelação da Reshimon. E é isso que leva para o próximo estado. Por isso que dizemos que é essa diferença entre Ari e o Darwin. Ou seja, quem percebe a realidade das raízes da Reshimon pode explicar esta revelação com relação a Reshimon. Então, no nível animal, é o surgimento dos animais. E com os Homo sapiens já temos o primeiro nível humano surgindo. E então, com Adão, então o primeiro nível humano surgiu e já torna o próximo nível inanimado. Ou seja, até agora não relacionamos ao ser humano, e tudo que parecia, tudo existe no ser humano, mas em formas diferentes, todos os estágios anteriores. Então agora, quando o ser humano é criado com os Homo sapiens, temos o nível inanimado do nível humano, que já falamos. É expresso através dos desejos por comida, sexo, família, abrigo. Então estes são os desejos dos primeiros seres humanos. Os homens da caverna. E você vê quanto há de tempo, por exemplo, de 40 mil anos até estes anos 5771, 5.771 anos atrás. Então, quando temos este nível, o que representa este nível de Adão? Já representa outro transpassar de limite. Então, é a primeira vez que o ponto no coração despertou na pessoa, na realidade, a primeira pessoa, na realidade, começou a se perguntar qual o significado da vida, como alcançamos algo além dessa vida, cientificamente, como nos meus sentidos. E elevou-se ao nível mais elevado da realidade, escreveu um livro de lá, este sendo o primeiro cabalista. Ou seja, podia haver outros cabalistas durante esse tempo, mas não escreveram um livro sobre isso, não queremos falar deles. Então, este é o inanimado do nível humano. Aí vamos para um próximo nível do nível humano, o nível vegetal. Então temos o primeiro cabalista que surgiu, ou o primeiro cabalista significativo na história, que nos deixou livros, que foi Abraão. Há mais ou menos 3.880 anos atrás. E Abraão foi o primeiro cabalista. Adão alcançou em certo nível de desejo. Daí esse desejo cresceu e Abraão alcançou a espiritualidade desse desejo crescente. E já na época de Abraão, ele já fez um grupo em torno de si e também disseminou a sabedoria, ensinou para um grupo de estudantes que Adão não tinha feito. E também escreveu o livro Sefer Yetzirah, o Abraão. E então o desenvolvimento continuou. Temos outro cabalista, 3.000. Então, 3.300 anos atrás, Moisés escreveu a Torá. E depois de Moisés temos outro período significativo. Aqui houve da mesma forma que houve a quebra aqui, temos a quebra aqui, onde nossa realidade surgiu. Então temos um evento semelhante ocorrendo aqui no desenvolvimento que ocorre aqui. É de Adão, através de Abraão e Moisés,
Cada vez mais pessoas estão na sensação do mundo espiritual, como nesse tempo na história. Cada um estava muito próximo e conectado à natureza. Então o que ocorreu foi, de novo, este crescimento no desejo de receber, como vemos aqui, este crescimento ocorrendo constantemente. Então esse desejo de receber continuou crescendo. E já podemos dizer vegetal. Então, este crescimento do desejo de receber atingiu certo limiar, onde é chamado a destruição do templo. E o que ocorreu? Toda essa realização espiritual que ocorreu, agora caiu e adquiriu uma forma corporal. E as três principais religiões do mundo surgiram como consequência disso. Então temos o judaísmo, que é a primeira religião que surgiu da quebra. Isso há mais ou menos 2000 anos atrás. E o homem, logo depois disso, na humanidade surgiu o cristianismo, que foi 300 anos depois do judaísmo, e depois temos o Islã, o islamismo. Ou seja, as pessoas caíram da sua realização espiritual do mundo, todas as pessoas que estudaram através dos cabalistas, desses estudantes, e tiveram essa sensação espiritual, então elas caíram dessa sensação espiritual, e essas memórias espirituais caíram, portanto, eles mantiveram o que alcançaram espiritualmente, mas somente na forma espiritual, com a conexão com o mundo espiritual, desta forma física que se chama religião. Ou seja, manter esta forma espiritual de rituais e coisas, a fim de receber, sem ter qualquer conexão com o mundo espiritual. Então, o primeiro cabalista depois desse período da quebra foi muito significativo, conhecido como Rashbi, o Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. O Zohar foi muito significativo porque depois dessa destruição, a queda na espiritualidade e a sensação corporal do mundo, o Rashbi e seu grupo de cabalistas, é a primeira vez na história onde ascenderam a este nível superior do desejo, da sensação deste mundo, da destruição, aos 125 níveis, a ascensão da espiritualidade, a correção final. Como um grupo, eles escreveram este livro, o livro do Zohar, e por essa razão estudamos o livro hoje do Zohar como fonte que contém dentro de si as luzes mais poderosas, as forças mais poderosas, devido a essa subida que foi feita depois da quebra. Esta é a razão pela qual não necessariamente estudamos os livros de Adão, Abraão, Moisés, porque foram escritos para as pessoas daquela época. E depois dessa destruição, a partir do crescimento do egoísmo, e as pessoas alcançam a espiritualidade depois deste tempo. Então, os livros se tornaram mais suscetíveis para a nossa geração, para a nossa época. Por isso que o Rashbi e o Zohar são muito significativos, e estudamos eles hoje. E quanto mais evoluímos, isso já foi 18 séculos atrás, chegamos ao período do Ari agora, que foi há mais ou menos 400 anos atrás. O Ari que escreveu o extrato que lemos, Isaac Luria, escreveu a Árvore da Vida, e também durante o período de outra mudança no desejo, a partir do tempo do Ari, foi dito que a Kabbalah poderia ser estudada e revelada abertamente ao mundo. E como sabemos, foi a época do século XVI. Então, naquela época, temos uma grande explosão de conhecimento
períodos que surgiram depois disso. E depois daquele período temos... Antes só tinha uma Idade Negra. Daí foi revelada uma nova Reshimon e dentro dela surgiu o Kabalistari e todo o seu novo método e a forma de explicar a Kabbalah numa linguagem científica. Por isso que temos o Talmud Esther Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, onde ele traz toda a linguagem cabalística em mais detalhes. E junto com isso, na humanidade também temos o período da Renascença, também temos o período clássico, romântico, depois desses períodos onde a ciência e a cultura e as artes desenvolveram-se mais do que qualquer outra época na história. Foi um salto qualitativo naquela época. E devido a esse desenvolvimento do egoísmo, que ocorre constantemente durante a história, que o desejo de receber cresce constantemente aqui, e neste ponto, há outro limiar que foi atravessado do nível vegetal, onde finalmente o vegetal é basicamente o desejo por crescimento, por dinheiro, trocas que ocorrem entre as pessoas, isso cresce cada vez mais. O desejo por dinheiro torna-se daí o dinheiro por riqueza, depois desejos por honra, controle, todos esses desejos sociais de eu em relação às pessoas, orgulho, fama, e daí o nível animal, que é um desejo mais elevado que esse, já é a busca pelo conhecimento. Então as pessoas querem saber quantas estrelas existem no céu, do que são feitas, de onde vêm, como o meu corpo funciona, como a natureza funciona, os níveis inanimado, vegetal e animal, como tudo isso funciona. Já é o desejo por conhecimento. E toda a música, arte, temos que precisar de formas mais complexas de preencher o desejo através dessas coisas. Então, ao continuarmos com esse desejo crescente, esse desejo de receber crescente, então, já de 1884 a 1954, são os anos do Baal Sulam, onde ele viveu, quando ele viveu, que foi o próximo grande cabalista, que escreveu, o único cabalista do século XX, que escreveu comentários sobre o livro do Zohar e os trabalhos do Ari, e depois seu filho e discípulo, depois disso, o Rabash. Temos de 1900 em diante, até 91, perdão, o Rabash. E depois do Rabash, de 1995 em diante, este é o período significativo para nós, porque realmente é o período onde há a disseminação cabalística, onde o livro do Zohar e o Baal Sulam apontaram o ano 1995, dizendo que deste ano em diante, este ponto no coração, o desejo pela espiritualidade, emergiria na humanidade como um todo. Obviamente não de uma só vez, mas começaria a emergir em mais pessoas, e as pessoas teriam o desejo pelas explicações de toda a realidade, a fim de alcançar toda a realidade. E não só o desejo por isso, o desejo, o que é um desejo? Necessidade. Ou seja através de sentir esse sofrimento, esse vazio interno que não é satisfeito, ou seja através desse sofrimento vindo através de uma forma externa, desta tensão crescente e contínua criada pelo mundo, tornando-se cada vez mais interconectado, a crise global, estendendo-se em todas as partes, onde indiretamente a pessoa é influenciada por sofrimentos de fora e fazendo as mesmas perguntas, sentindo uma necessidade, um diferente tipo de vida, em que a pessoa deixa de viver como vivia e agora há diferentes desejos e formas de viver. Então este é o período da disseminação cabalística,
que nos leva de volta à ascensão até o ponto inicial de onde viemos. E se expressarmos isso em termos de desejo, está constantemente crescendo. Então, como dissemos, 1995 é o surgimento deste novo desejo, desejo pela espiritualidade, ou o nível humano do desejo dentro do humano. Então temos o desenvolvimento do inanimado, vegetal, animal e humano, temos rochas, depois a vida vegetal, depois a vida animal, como aprendemos na vida, os primeiros seres humanos, etc. Então temos o nível vegetal animal dentro do humano, o desenvolvimento através de sexo, família, dinheiro, controle, honra, e o humano do humano é esse desejo pela espiritualidade, ou desejo por um nível mais profundo da realidade. Profundo é que queremos sair disso, uma conexão infinita, porque é a nossa raiz. É daqui que viemos, e a todo momento, durante todo este processo, é o que queremos no final, o prazer infinito, o estado de prazer infinito em que está na nossa raiz. A natureza, o Criador nos criou para termos isso. E tudo nos leva para isso. E o que significa que de 95 em diante é o período da disseminação cabalística? Significa que a partir deste momento temos o livre-arbítrio de ser capazes de alcançar esse estado, mesmo de forma consciente, estudando textos cabalísticos, estudando sobre a necessidade de se conectar com as pessoas e entender tudo que foi escrito nos textos cabalísticos, que foram interpretados pelas mesmas religiões. Esta lei do amor ao próximo com a si mesmo, que é a base de todas as religiões, etc., que ocorrem durante a história. E aprender estes conceitos através dessa educação e novos tipos de educação em oposição a tudo que ocorreu na história, chegando a isso pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então, através da educação, conhecimento, consciência, ao invés de dores e sofrimentos. Então, para completar o diagrama, o que é toda esta ferramenta que dirige tudo? Tudo é egoísmo, ok. Temos perguntas, Mútulo? Sim, temos algumas, diz o Mútulo. Graças a Deus. Vamos lá, Mútulo. Ah, tu está pintando, ok. Minnie de Beverly, Massachusetts. As formas da realidade estão conectadas às formas do Partsuf? Bom, é uma pergunta difícil de trazer as formas da realidade com relação às formas do Partsuf. No fim das contas, o que significa formas da realidade? Nós temos a realidade deste mundo, onde não temos nenhuma percepção do Partsuf. E o Partsuf já é uma percepção do mundo espiritual. O Partsuf já é feito de eu adquirir uma tela, ou seja, adquirir uma intenção de doar ao Criador, que o Partsuf já é revelado quando não recebo prazer para o meu próprio benefício, mas já estou no estado de doação para o Criador. Ou seja, conexão com o nível mais profundo da realidade e desenvolver isso numa base constante. E já trabalho no seu desenvolvimento, ou seja, um Partsuf já é revelado acima do estado da quebra, acima de tudo isso aqui corporal que vimos aqui. Então o que aprendemos? Que esta é a verdadeira realidade que existe. Que, ao contrário da reciprocidade da criação, este prazer infinito que recebemos de estar num Partsuf, de estar na intenção de doar, de receber prazer para dar de volta ao Criador, realmente não há realidade além desta, porque toda a realidade deste mundo é apenas uma realidade imaginária.
imaginária significa que este desprendimento do Criador, este estado imaginário, não é verdadeiro, não há desprendimento do Criador. Porque há uma conexão constante com o Criador, só é um estado imaginário que achamos que estamos desprendidos do Criador. Então toda a ideia aqui é para nos levar, através do nosso livre-arbítrio, nossa decisão de querer fazer essa conexão, voltar ao Criador. E depois de estar desprendido todo este período aqui, temos toda esta nova apreciação desta conexão com o Criador, que jamais tivemos, ou que tínhamos antes no estado inicial, mas sem liberdade de escolha, inconscientes. Portanto, ao alcançar o Partsuf deste mundo, pelos nossos próprios esforços, e de forma consciente, com consciência, com isso, realmente alcançamos o que é a realidade. A realidade que temos neste mundo, a realidade que temos nos 5 sentidos, é receber prazer por próprio benefício. Os cabalistas chamam de realidade imaginária. E eles também dizem que uma vez que você alcança o primeiro nível espiritual, o que você vê toda uma vida que vive durante milhares de anos nesta vida, nós vemos que somos como que sonhadores, que é como num sonho, e é como se você acordasse, despertasse da imaginação e visse essa conexão perpétua, permanente com o Criador. E vocês veem as pessoas à sua volta no mundo num nível mais profundo, mútuo. Outra pergunta nós temos: como evoluímos mais conforme a Kabbalah? E com respeito a mais perguntas sobre isso, relacionada a essa. Uma pergunta do Dallas: se tudo nos leva para isso, ou seja, para a doação, se tudo ocorre no reino espiritual em relação ao altruísmo e não do mundo corporal, o ego, ou seja, isso significa doar só ao Criador e de forma alguma de um para o outro aqui? Sim, é boa pergunta. É confuso, porque quando estamos neste mundo, sempre temos a percepção. O que é este mundo? Este mundo é a percepção da realidade, onde percebo a mim como sendo separado de outras pessoas à minha volta, estando separados de outras coisas à minha volta. Este mundo é o que define este mundo. E o que causa essa separação é tendo eu agindo constantemente nesta intenção de receber prazer, receber satisfação de tudo que me parece fora de mim para o meu próprio benefício. É isso que causa essa separação. Então, o que significa que chegamos ao estado de doação? Doação significa que agora, ao invés de receber prazer para o meu próprio benefício, que leva, como dissemos, o prazer vem e morre no espaço vazio, ele se esvanece, porque dentro de nós só há essa carência, esse desejo, e quando recebemos prazer neste desejo, nesta carência, tudo é extinguido. Então, por isso que o Ari diz que o que foi criado foi esse espaço vazio, esse espaço sem... ou seja, que só quer prazer. Então, recebemos prazer neste vazio e ele desaparece. Ou seja, doar significa que já adquirimos uma restrição, uma massarra, uma tela sobre este vazio e que nos permite, uma ferramenta que nos permite doar este prazer de volta ao Criador. Então, o que significa que temos outras pessoas à nossa volta, que damos, e temos o Criador a quem damos. As outras pessoas à nossa volta, a quem damos, é o que percebemos no nível deste mundo. Quando alcançamos um nível superior de conexão com a realidade, veremos que não há pessoas, que não há coisas, só há forças que agem, desejos, como dissemos, mas a única coisa na realidade é um desejo e a satisfação do desejo. E começamos a ver tudo a partir desta imagem profunda da realidade de forças neste movimento. E no final, tudo tem relação com esta força constante de prazer completo, luz completa, que é o estado do Criador. E todo o movimento ocorre nas mudanças do desejo de receber e se aproximar desse desejo de doar. E toda a percepção de outras pessoas é que temos os nossos 5 sentidos, em que agora percebo as pessoas. Por que existe essa percepção é dada a mim, que existem outras pessoas no mundo? Porque temos essa ocultação do Criador, ou ocultação dessa qualidade de doação, de amor, ao sermos criados nesse estado com 5 sentidos.
E o que revelamos para nós e o que temos à nossa volta, com que podemos trabalhar para alcançar essa qualidade, que é dada a nós por este propósito, precisamente outras pessoas. Que através de outras pessoas, posso achar essas outras pessoas que, primeiro, que querem ter esta mesma aspiração que eu, que têm o mesmo desejo de alcançar a qualidade de doação, este ponto no coração. E com essas pessoas, com esta forma externa da pessoa, a forma externa desse desejo, eu não percebo os seus desejos, mas posso perceber através das suas ações externas e comportamentos em relação a mim, e também em relação às suas próprias ações, como estuda, o que ele traz ao mesmo ambiente, à mesma sociedade a que vim, etc. Então, com essa outra pessoa, com essas outras pessoas que têm esse desejo, já posso começar a praticar este modo de doar. Com eles já começo a usá-los como criador. Relaciono-me com eles como criador. Então, para mim, existem meios para alcançar o criador. E ao trabalhar neles, praticando esse estado de doação com eles, revelamos esta camada profunda da realidade, esta percepção do desejo e a satisfação do desejo. Ao conectar, ao agir através dessa forma externa, penetrando na forma profunda, que só percebemos pontos no coração entre nós e a conexão entre eles. E realmente o que ocorre neste ponto é que revelamos o desejo comum, que não tem a face da pessoa no desejo, nem a forma física, é um desejo puro pela doação e amor. E isso se torna revelado completamente através dos novos sentidos da pessoa à medida que ela alcança esse sentido de doação, etc. E alcança níveis mais elevados e camadas mais profundas da realidade. Então, em resumo, é por isso que as pessoas não são dadas para praticar essa forma de doação enquanto não alcançamos a espiritualidade e estamos neste mundo. E também, ao alcançar a espiritualidade, vocês lembram da lição passada? Nós ascendemos e sempre descemos. Então sempre voltamos à percepção deste mundo. Este mundo é uma básica pela qual sempre alcançamos níveis superiores da realidade. Então sempre usamos este ambiente neste mundo, essa realidade física, como nos parece, como uma base para alcançar estados mais profundos da realidade, elevados. E é assim que usamos outras pessoas, que nos relacionamos com outras pessoas como meios para doar, a fim de alcançar a adesão com o Criador. Há um ditado na Kabbalah que através do amar ao próximo como a si mesmo, ou através de amar a outras pessoas, chegamos ao amor pelo Criador. E outras pessoas significa chegar ao amor pelo Criador. E ao chegar ao amor pelo Criador, descobrimos exatamente que neste ponto, que tudo está incluído neste nível, que não há diferença entre amar outras pessoas e amar o Criador. Tudo se torna um. E alcançamos nossa forma final. Anton de Nova Jersey tem uma boa pergunta. O desejo de saber cresce através do desenvolvimento do nosso mundo? Ou nós avançamos cada vez mais do Criador? Isso não torna a conquista da espiritualidade... Bom, não entendi a pergunta. É uma pergunta inteligente, amigos. Veja o que está ocorrendo aqui. Se dizemos que todo o tempo aqui, nosso desenvolvimento na história, primeiro nos desprendemos do Criador, então temos um pequeno desejo de receber prazer. Então aqui é como se fosse o mais próximo do Criador, tem todo este processo. E quanto mais evoluímos, aqui você tem pessoas com desejos muito simples, depois o desejo, o egoísmo que vai crescendo. O que significa que o egoísmo cresce? Significa precisamente como você disse a sua pergunta, quanto mais egoísta sou, mais distante sou do Criador. Quanto mais sinto a separação do Criador, é exatamente isso que ocorre aqui. Que quanto mais evoluímos e quanto mais egoístas nos tornamos, mais realmente nos distanciamos da humanidade. Por isso que sentimos todas essas dores e problemas e crises que estão ocorrendo através deste desejo de saber crescente. Ou seja, desejos crescentes por riqueza, honra, controle, orgulho, fama, conhecimento. Ou seja, todos chegam a esse estado. Então, tudo para nós usarmos exatamente esse egoísmo crescente. O que significa agora que o nível humano dentro do humano, onde o egoísmo é revelado? Temos que entender o que é um desejo pela espiritualidade. O desejo pela espiritualidade
é ainda mais egoísta que o desejo por riqueza, honra, controle, orgulho, fama, conhecimento. Que pode não ser claro. Quando eu quero, com a espiritualidade é como se eu dissesse que todo este mundo, tudo isso, não é bom o suficiente. Eu quero algo além de todo este mundo. Eu quero algo que nem sei ainda, mas deve ser melhor do que tudo isso, porque eu não recebo prazer de tudo isso mais. O desejo pela espiritualidade já não deixa a pessoa sentir gozo nessas outras coisas. Por isso que ela tem o desejo pela espiritualidade, senão ela ficaria descansando em outro desejo neste nível, estando contente com ele. Então, por isso que o egoísmo torna-se a base pela qual alcançamos a espiritualidade. Porque se começarmos a aprender como dirigirmos o nosso egoísmo, como usarmos ele para querer a coisa correta, e é disso que falamos há 2 lições atrás no livre-arbítrio, que é sobre a importância do ambiente, da sociedade em que estamos, porque agora, neste ponto, quando entendo que tenho desejo pela espiritualidade e chego a Kabbalah, ou se pode dizer que esse desejo pela espiritualidade me leva a Kabbalah e aprendo que existem 3 meios na minha sociedade, no meu ambiente, que fiz para alcançar a espiritualidade, esse estado de prazer infinito. Então, quão egoísta é isso, que você agora quer um prazer eterno e infinito, e não basta simplesmente ter esses prazeres, agora eu quero um prazer infinito, que basicamente o que você diz que você é o maior egoísta do mundo quando você chega à espiritualidade. Mas tudo o que precisamos fazer é não deletar, anular o egoísmo, suprimi-lo, como muitos outros métodos ensinam, que tentam ensinar você a diminuí-lo, como se você diminuísse para desejos mais inferiores. Então você vai controlando, diminuindo o seu desejo, mas a Kabbalah diz o oposto. Não. Usar esses 3 meios, os amigos, o ambiente e os livros, ou seja, de pessoas que alcançaram este nível superior, escritos deste nível superior, podemos adquirir as forças do nível através dessa realização. E o professor, que sempre alcança níveis elevados e nos guia para usar os amigos, o ambiente, o professor. E dirigindo sua carência precisamente para esse estado. Então é chamado que de Lolishima, chegamos a Lishima. Lolishima significa que egoisticamente desejando esse estado aqui, ao dizer egoisticamente, ou seja, que quero a espiritualidade, é como dizer, eu quero dar. Então você vê que situação estamos colocados. Nos é dito que com o nosso egoísmo, ótimo, você pode ter o maior egoísmo do mundo agora, mas agora você quer as coisas maiores, você quer infinitamente, quer a espiritualidade. E entendendo que ao querer isso, você quer se tornar um doador, inverter sua natureza para fazer isso. Então ele diz, como eu posso inverter minha natureza? Não consigo invertê-la. Então ele diz, então se coloque nesse ambiente e ao elevar a importância da doação, ao elevar a importância da ação, você é capaz de fazê-la. Ou seja, ser um maior egoísta do que agora. Então este ambiente torna-se como esta prisão, através da qual você pode trabalhar para constantemente aumentar a importância da doação. Por isso que é dito que de Lolishima chegamos a Lishima. Ou seja, de querer a espiritualidade egoisticamente para o próprio benefício, entendendo que conscientemente desenvolvemos essa apreciação pela doação cada vez mais, desenvolvemos essa apreciação pela conexão, esse desejo pela conexão a um ponto onde o primeiro estágio nós esperamos certa recompensa dessa apreciação, ou seja, apreciamos porque queremos um prazer infinito, queremos a espiritualidade, por isso que passamos por todo este processo de trabalhar no ambiente, construir um ambiente para alcançar o prazer infinito. Então, através deste trabalho, do trabalho com o ambiente, com os meios, o próximo nível de desenvolvimento, exatamente quando começamos a apreciar isso por si só, ou seja, a qualidade de doação, o desejo pela conexão e a conexão criada em prol de si mesmos. Então é aí que os meios começam a se fundir com as metas e começa a ocorrer tudo isso. E tudo se torna incluído no ambiente, um com ele. E isso já é a realização espiritual. Então esse é todo o trabalho com o ambiente. E entenda também que estamos nos últimos 10 minutos e o próximo curso, a parte intermediária do curso,
entra nisso em mais detalhes, ou seja, como usar o ambiente, estes meios, para alcançar a espiritualidade. Isso realmente é tudo, em termos da verdadeira realização, conquista da espiritualidade. Usar o ambiente, construir um ambiente que te permite atravessar estas transições para alcançar a verdadeira realidade. Uma pergunta de Moscou. É possível pular de um nível maior de egoísmo para um nível superior, um espiritual? Não podemos fazer nada por nós mesmos, mas ao mesmo tempo não sabemos que Reshimon pode despertar em nós, e nem em que tempo. Então pode ser que a pessoa viva feliz, ganhe dinheiro, ou numa fazenda, etc. Mas daí algo ocorre, digamos, sei lá, algo ocorre em que agora, sei lá, uma grande corporação vem e quer pegar sua fazenda, então essa pessoa não decidiu que isso ocorresse, mas agora foi separada e foi forçada a morar na cidade. Então agora a pessoa mora aqui com uma vida muito simples e é forçada para se mover a um ambiente que tem esses tipos de desejos. Então, devido a se mover a um ambiente, tais desejos começam a agir sobre ela e ela vai se desenvolvendo mais rápido através desses desejos para chegar a esses níveis de desejo. Então, primeiro sente que estar nesse ambiente diferente lhe causa sofrimento, ou seja, seus desejos estão aqui e os desejos do ambiente estão aqui. Antes ele estava em equilíbrio, mas agora ele sente dor disso e ele é forçado a se desenvolver devido a isso. Então é assim que funciona. Por um lado, temos esse desejo agindo em nós de dentro, que nos desenvolve conscientemente. Também temos desejos do ambiente onde estamos, que também agem sobre o desejo que temos. E temos tais desejos, vou voltar aos 4 fatores agora. Temos o fator que age em certo evento. Então a sua pergunta realmente foi respondida em toda esta lição, as lições, as duas, sobre o livre-arbítrio. Isso realmente é a prisão que governa-nos a cada momento, os 4 fatores. E é assim que a natureza ou o Criador surge. Ou seja, não é que nós escolhemos, tudo é feito através dos 4 fatores. David, da Grã-Bretanha, quando a meta final é alcançada, ganhamos ou ganharemos ou alcançaremos algo, ou levaremos algo do mundo corporal? O que quer dizer? Quando chegarmos ao fim da correção? Isso, a correção final. Então, já ganhamos ou alcançamos algo do mundo corporal? Boa pergunta, na verdade. E já vimos... Ou seja, se tudo é predestinado, outra pergunta. Boas perguntas. Ok, em relação à primeira pergunta, eu não posso dizer o que ocorre depois do Guimarticum, porque ainda não estamos nesse estado na nossa consciência. Mas, do que os cabalistas nos dizem, no Guimarticum nós completamente chegamos a um estado novo da existência, ou seja, que todo o nosso desejo está corrigido para a doação, e tudo que temos neste mundo, seja no nível inanimado de recepção, receber para mim mesmo, isso é totalmente invertido em receber para doar ao Criador. É assim que os desejos agem no Guimarticum, no fim da correção. Então, em relação à sua pergunta, não há nada do mundo corporal alcançado nesse estado, porque a corporalidade é definida como receber para o meu próprio benefício, e não há tal desejo que existe no fim da correção. Esse desejo está totalmente invertido. Então uma nova realidade nos espera neste estado no fim da correção. E uma das formas que o Rav Lightman descreve este estado é que toda correção é como se eu tivesse um carro que era perfeito e belo, então a quebra é como se alguém vem e bate nesse carro, e todo o processo da correção é como consertar este carro. E quando chegamos ao fim da correção, é este carro voltando ao seu estado pleno de novo. Mas então, depois da correção final, é como se agora vamos numa estrada com este carro, que você não conhece essa estrada ainda. Então os cabalistas não escrevem o que ocorre depois daí. Então vamos explicar o
Então, de lá, vamos passar por um novo tipo de evolução que nem sabemos. Os cabalistas ocultaram em seus escritos, o Havlet me disse, que será como o oitavo, nono, 10º milênio. Tudo já é predestinado. A outra pergunta, já falamos disso. Que temos os 3 estados na realidade. O primeiro estado em que estamos em adesão completa com o Criador, em equilíbrio total. O segundo estado, que é depois dessa quebra, onde temos todo esse desenvolvimento que vemos aqui. E o terceiro estado, onde novamente estamos em adesão completa com o Criador, onde o propósito da criação, para que tudo isso ocorra, é para nos levar ao mesmo ponto de onde viemos. Mas o que não está nesta predeterminação é neste ponto da história agora, quando este conhecimento é revelado a nós, quando este desejo agora cresce a um estado onde queremos esse conhecimento, essa sabedoria, essa realização. Então agora toda a questão é como usamos o ambiente, a sociedade, este conhecimento para alcançar este último estágio. Será que usamos este conhecimento, essa sabedoria, o ambiente, e tentamos construir, alcançar o estado do positivo, ao tentar promover o atributo da doação, o atributo do amor a cada um neste mundo, para alcançar no positivo, ou simplesmente continuamos levando o processo de desenvolvimento que nos empurra como que por trás com um bastão? E através de golpes chegamos lá através de muitas dores. Essa é a única coisa que não está na nossa predeterminação. Como passamos por esses estados até o ponto final. É isso que aprendemos na lição do livre-arbítrio. Ao se esforçando no ambiente, construímos um ambiente e chegamos aí de uma forma mais prazerosa. Última pergunta. Eu acho que se tiver outra pergunta é muito longa, Marcos, então vamos parar aqui. Entretanto, temos 2 minutos. Há 2 perguntas, uma de Jude e outra de Hazel, que são relacionadas. Vocês podem achar a resposta no fórum, ok? Não podemos terminar, porque são ótimas perguntas. Agora, anúncios. Hoje é a última lição do Fundamental. E, obviamente, o próximo curso será o nível intermediário. E vai começar dia 4 de janeiro. Isso. Não, intermediários, sintonizem. Vai ser uma continuação. Começar dia 4 de janeiro. O próximo nível fundamental. Então as classes vão começar no dia 4 de vocês, de janeiro. Isso, eles estão no intermediário. Então a próxima lição que vocês tiverem vai ser o nível intermediário. Então vocês... E se vocês tiverem também amigos interessados, eles podem participar desse nível fundamental que vocês estão terminando, que vai começar dia 4 de janeiro. Além disso, de novo, amigos, o que não foi respondido, vocês podem partilhar no fórum. Os amigos vão tentar responder o máximo possível. Alguma coisa? Não? É isso? Então foi ótimo tê-los conosco. Esperamos que, de novo, que a classe intermediária é como usar o ambiente para alcançar a espiritualidade. E aprendemos mais profundamente sobre o ambiente, entramos nos textos do Rabash. Então, realmente, é a parte prática. E vocês estão sempre bem-vindos a voltar ao nível fundamental e também convidar amigos, familiares que vocês acham que têm interesse nisso. Então, esperamos vê-los em todas as classes. Tenham boa noite e até o próximo curso. E recomendamos também continuar lendo o artigo A Liberdade do Baha 'Ullam. Em geral, qualquer coisa no Kabbalah para estudantes. Até mais, tchau, tchau, boa noite.